PCC é uma organização criminosa que se mantém em São Paulo. O Comando Vermelho se localiza no Rio de Janeiro. Isso muda tudo. Enquanto as favelas do Rio são feitas em morros, que são de difícil acesso, a cidade de São Paulo é praticamente plana e de fácil acesso nas favelas. Isso obriga o PCC a ser muito mais discreto, a se infiltrar na sociedade. Enquanto no Rio, as facções são mais extravagantes. Na cidade de São Paulo, ninguém será visto passeando de fuzil. As lideranças do PCC e do Comando Vermelho se diferenciam muito em comportamento. No Rio de Janeiro, se criou uma relação de vassalagem entre o líder do morro e seus soldados bandidos. Relação essa que é vista com muita naturalidade. Essa relação nunca poderia existir no PCC de hoje em dia, por dois motivos. Primeiro, o Geleião, o principal fundador do PCC, agia com agressividade contra qualquer membro que fosse contrário às suas ideias. Isso gerou uma bola de neve de ressentimento, que acabou culminando na morte de vários líderes e na expulsão de Geleião. Assim, os próximos líderes do PCC sabiam que tinham que adotar uma postura de liderança horizontal, pelo menos aparente. Por isso Marcola, o atual líder, tem sempre uma postura mais pacífica com os integrantes. O segundo motivo é que o Comando Vermelho não teve o trauma do massacre do Carandiru, fazendo com que o PCC visse no Estado, e não no criminoso comum, seu verdadeiro inimigo. Inicialmente, o Comando Vermelho era uma ideia geral, uma organização do crime por parte da ajuda das guerrilhas que lutavam contra a ditadura militar. Por isso, não tinha uma ideia geral de união. Essa junção da guerrilha com os criminosos comuns modificaram a cara do inimigo, que naquela altura poderia ser qualquer um. O governo militar, os bancos, a classe alta ou os três juntos. Recentemente, as milícias e outras facções se juntaram ao pacote de inimigos do Comando Vermelho. A consequência disso é que com tantos inimigos diferentes é impossível o Comando Vermelho ter um líder só. Muitas organizações criminosas existiram antes do PCC, mas por que elas não deram certo? Pois o PCC surgiu em uma época que estava se desenvolvendo o principal meio de comunicação, que era o telefone celular. Antes, quando um integrante de qualquer facção saía da cadeia, não tinha como manter o contato com quem ficava. Podia-se enviar cartas, mas eram lentas e muitas eram censuradas. Com o aparecimento do celular, a comunicação ligou uma corrente, fazendo a organização criminosa crescer muito, principalmente nos anos 2000. Esse é um detalhe aparentemente pequeno, mas que fez toda a diferença. Ao contrário do que todos imaginam, Geleião não criou o PCC devido ao massacre do Carandiru. Geleião e outros fundadores nem mesmo estavam na casa de detenção naquele momento. É claro que o massacre foi uma motivação, mas foi somente uma motivação simbólica. A motivação real foi mais pessoal para Geleião. Geleião era um preso antigo e problemático, então nunca ficava muito tempo em uma cadeia, era sempre transferido. Em uma dessas transferências, ele iria voltar para a cadeia de Taubaté, chamada Casa de Custódia de Taubaté. Essa cadeia era conhecida por torturar os presos todos os dias, com espancamentos e choques. Além do mais, nessa mesma cadeia havia uma ala para aqueles que eram doentes mentais. Esses ficavam gritando o dia todo, criando mais uma tensão na cadeia. E na cadeia, pouca coisa é muita coisa. Geleião implorou para não voltar para Taubaté, mas não teve jeito. Chegando em Taubaté, Geleião enlouqueceu. Em um jogo de futebol, matou o grupo rival e começou a comandar a cadeia. Em uma rebelião no ano de 2000, o famoso maníaco do parque estava entre os reféns. Todos acharam que o maníaco iria morrer, mas não morreu. O PCC alegou que a morte do maníaco, que era muito famoso na época, iria ofuscar o apelo que os presos estavam fazendo. Também disseram que não iriam ajudar o Estado, matando um homem que o Estado deveria matar, mas não teve coragem. No início, o Comando Vermelho tinha uma carga ideológica maior, já que seus mentores foram os guerrilheiros comunistas. Daí o porquê do nome ser vermelho, fazendo uma referência à bandeira vermelha da União Soviética. O PCC nunca teve uma carga ideológica tão forte, mas no início, ambas as facções eram mais politizadas. Hoje em dia, sabendo que uma violência para impor a ideologia custa caro, ambas as facções evitam guerras longas com o Estado, focando mais em ficar tranquilas apenas vendendo drogas. No Rio de Janeiro,
Várias facções querem tomar os territórios do Comando Vermelho. Isso faz com que o Comando Vermelho divida a atenção e não foque tanto na venda de drogas. Assim, o Comando Vermelho arrecada menos do que o PCC, mas tem uma característica que o PCC não tem, que é a camaradagem natural entre os integrantes, dando uma impressão de seita.